Sabe aquela história do efeito dominó? Pois é. Já parou para pensar como uma pequena atitude, uma ideia legal colocada em prática numa comunidade, pode acabar gerando um impacto gigante? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vamos descobrir como o simples ato de reconhecer uma boa ideia pode ser aquela faísca, sabe? Aquela que inicia uma grande transformação social. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E olha, não tem mágica nenhuma nisso. O que existe é um processo, um caminho mesmo, que pega uma iniciativa local e, pum, transforma numa fonte de inspiração para um monte de gente. E é exatamente esse caminho que a gente vai desvendar agora, usando o poder do reconhecimento como nosso guia. Bom, para começar, vamos focar na base de tudo. E a nossa base aqui é a cidadania. Para a gente entender por que reconhecer uma ideia é tão importante, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário, né? Entender o porquê de essas boas ideias serem tão necessárias. Vamos ser sinceros, quando se fala em finanças públicas, em impostos, orçamento, parece um bicho de sete cabeças, né? Uma coisa super distante, complicada, que nem é da nossa conta. E é essa distância que acaba criando um buraco, uma sensação de que, a gente não pode fazer nada para mudar. É bem aí, nesse ponto, que a nossa história começa. E a ponte para a gente cruzar esse buraco, para conectar tudo, tem nome, é a cidadania fiscal. Mas, opa, calma lá, não é só sobre pagar imposto não, é muito mais que isso. É sobre entender para onde vai o nosso dinheiro, sabe? É questionar, fiscalizar, participar de verdade. É assumir essa responsabilidade que é de todo mundo, fortalecendo a transparência e o controle social. Ok, então, o desafio tá claro, certo? Agora, vamos falar da solução. E ela vem como uma ferramenta, nossa, muito poderosa para incentivar e espalhar essa tal de cidadania ativa. E aqui está o pulo do gato. Pensa só, quando uma iniciativa legal é reconhecida publicamente, ela deixa de ser só uma boa ação isolada. Ela vira um exemplo. O reconhecimento, ele valida todo aquele esforço, mostra que aquilo importa e funciona como um farol, sabe? Iluminando o caminho para que outras pessoas também possam seguir. E essa jornada fica super clara aqui. Primeiro, surge uma iniciativa inovadora. Daí, essa ação gera um impacto de verdade na comunidade. E então, vem o reconhecimento público. Pode ser um prêmio, por exemplo, e é esse reconhecimento que funciona como a faísca que a gente falou, inspirando um monte de outras ações, em outros lugares. E aí, o ciclo recomeça. Beleza, a teoria é ótima. Mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Chegou a hora da gente sair um pouco do papel e conhecer alguns projetos reais que fizeram exatamente essa jornada e estão aí transformando o dia a dia de muita gente. E olha, existem até mecanismos para encontrar essas pérolas, sabe? Os programas de premiação, por exemplo, tanto estaduais quanto nacionais, são tipo uns caçadores de tesouros. A missão deles é justamente buscar esses projetos que estão fazendo a diferença na área da educação fiscal. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar um exemplo concreto. O Prêmio Estadual de Educação Fiscal, lá do Tocantins. O foco dele é exatamente esse: valorizar as ações que surgem ali, mesmo no estado, sabe? Dar um palco e mostrar tudo que a comunidade local consegue criar. Agora, para a gente ver o tamanho que isso pode tomar, vamos subir um degrau. Tem também o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Aí a busca é pelo Brasil inteiro, conectando projetos de todas as regiões e dando uma visibilidade enorme. Isso mostra a força que esse movimento tem em escala nacional. É bem impressionante. Mas, afinal, o que esses prêmios estão procurando? Bom, os pilares estão bem aqui. Não é qualquer projeto que leva, não. Eles querem iniciativas que ajudem a gente a entender a função social dos tributos, que cobrem transparência nos gastos públicos, que consigam juntar ética e criatividade e, o mais importante de tudo, que reforcem o compromisso com o bem de todo mundo. E agora a gente chega na parte talvez mais legal de todas, o efeito multiplicador. Aquele efeito dominó que a gente falou lá no comecinho. Porque a grande questão é, o que acontece depois que um projeto ganha um prêmio? Então, a jogada final não é só dar uma medalha ou um troféu, é algo muito, muito maior. A ideia é criar um ciclo virtuoso, sabe? Cada projeto que é reconhecido vira um modelo, uma prova viva de que a mudança é possível. E isso inspira dezenas, centenas de outras pessoas a criarem suas próprias soluções. É isso, o verdadeiro efeito multiplicador em ação. E se a gente tivesse que resumir essa nossa conversa toda numa única frase, seria essa aqui. É uma ideia tão simples, né? Mas ao mesmo tempo tão poderosa. Reconhecer o que já está dando certo é o combustível que a gente precisa para criar um futuro com muito mais transformações positivas.
E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensa bem, em cada comunidade, cada escola, cada bairro, com certeza existe uma boa prática ali, só esperando para ser descoberta. Qual delas, se fosse reconhecida e ganhasse força, teria o poder de começar uma grande transformação local? A próxima grande ideia pode estar bem mais perto do que a gente imagina.